Glória a Deus, queridos. Vocês estão felizes? Eu estou feliz, eu estou muito feliz, por várias razões. Uma delas foi que ontem eu e minha esposa comemoramos 11 anos de casados, né? Ela já falou aqui e tem um rebentozinho vindo ali, né? Mais um fruto do nosso amor, né, Flor? Como a gente fala sempre com a Ana Luísa. E também outra razão especial é porque o nosso pastor Niles está lá em Panambi hoje e é a consagração do Guilherme. Vocês conheceram o Guilherme, né? Ele está sendo consagrado ao Ministério da Palavra. E para mim é um privilégio essa data, porque Guilherme foi meu primeiro discípulo. Guilherme era uma criancinha quando eu comecei a discipular ele. Ele tinha acho que 9, 10 anos, talvez, um pouquinho mais, 12 talvez. Era uma criança. E mal sabíamos aonde iria dar isso. Hoje é um colega de ministério. Por isso, valorize as crianças do Videirinha Kids, invista nas crianças. O futuro, a gente não sabe o que pode ser. E hoje está lá o Guilherme, e eu me sinto muito honrado por ele estar passando por esse processo e eu ter feito parte do início da caminhada dele. Glória a Deus por isso. É de coco, varão? Não. Aí... Rapaz, eu vou ter que avisar ele com antecedência. Falar, ó, próximo domingo sou eu. Quem gosta de ler a Bíblia aí? Quem gosta de ler? Bom, você que não gosta, tá hoje complicado, viu? Porque nós vamos ler um textão da Bíblia. Sinto muito para você que não gosta de leitura. Eu vou usar aqui a versão NVT. Talvez a sua seja um pouquinho diferente, não tem problema. Nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo de número 50. Uma história bem longa, mas você já deve ter ouvido inúmeras pregações, porque vai falar do amado Davi. Do amado Davi. É um texto bem bacana, bem interessante. Tenho certeza que tu já ouviu falar de Davi e Golias. É esse trecho aqui. Nós vamos ler uma boa porção para que você entenda o contexto do qual eu vou estar falando. Porque eu não vou ficar fazendo um sermão textual, mas para que você tenha uma base da onde eu estou tirando a reflexão dessa noite. Então me acompanha aí, tenha paciência, não se levante, não se distraia, preste atenção nessa leitura. Diz assim: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam-se em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Aí vem Davi. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém.
Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícias deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo, com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Versículo 21. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gade, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância, seu menino levado, e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha, seu malandrinho. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito. E o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu. E vencer. É apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele e com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse. E que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul. E tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo pelo belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses: venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, e uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel.
E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Beleza? Estão todos acordados ainda? Prestaram atenção? Ótimo, vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Davi, que hoje nos ensina algo tremendo, algo poderoso. E queremos, Senhor, que a tua graça repouse em nossos corações aqui, Senhor, e essa palavra gere vida, e vida em abundância. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de começar a pregar, eu quero mandar um abraço para Vandilton, que já está no apartamento, está assistindo a celebração. Vandilton, saia logo daí, porque eu preciso de um eletricista para olhar meu carro. E só tenho você, não tenho outro. Então saia logo daí, amigão. Amo você, tenho certeza que você está feliz porque o teu Flamengo fez 4-1 no São Paulo hoje, né? Então aproveite e curte aí, viu? Amados, há algum tempo atrás, nosso amado pastor Cláudio ministrou aqui, e ele falou uma frase que ficou gravada no meu coração, que falava assim: seja amigo dos seus processos. Seja amigo do seu processo. Lembra disso, Cláudio? Acho que não, né? Lembra? Pronto. E eu gravei essa frase: seja amigo do seu processo. Seja amigo daquilo que você vive. Niles recentemente ministrou no Macro, que até foi online, ele falando sobre Ananias e Paulo. Quem lembra dessa palavra? Do processo que o próprio Ananias teve que enfrentar para ir colocar as mãos e orar sobre Paulo. Ananias venceu seus medos, venceu suas preocupações, porque sabia quem era Paulo. E recentemente, na última pregação, Rafael ministrou aqui sobre o desfrute da caminhada com Deus. O desfrute do discipulado, o desfrute do processo. E eu já tenho algum tempo que eu venho meditando nesse texto de Samuel, acerca da história de Davi, e refletindo nas últimas pregações, das quais eu já citei aqui, ficou na minha mente essa palavra processo. Viver os processos, encarar os processos, passar pelos processos, passar por aquilo que a vida se apresenta. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre Davi, mas não sobre o fato dele ter matado Golias. Com certeza você já ouviu inúmeras pregações acerca de Davi matar Golias, e muitas aplicações. Qual é o gigante que você precisa vencer? Mate os seus gigantes. Quem é o Golias que você precisa derrubar hoje? Muitas pregações, mas não é esse o propósito dessa noite. Eu não quero falar desse duelo de Davi e Golias. Perceba que Davi não foi o único que matou um gigante, mas é o mais famoso deles. Se você olhar no próprio livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 16, tu vai ver que Abisai matou, Sibecai matou, Elanã matou, e Jonatas, que era sobrinho de Davi também. Todos esses homens mataram os gigantes, mas não ficaram tão famosos como Davi. A verdade é essa. Ninguém fala aqui: eu quero ser como Sibecai que matou um gigante. Quem é Sibecai, velho? Ninguém conhece. Mas fala de Davi e Golias, todo mundo conhece. Vira até filme. Ou até quando você vê uma luta aí eu vejo isso mais às vezes no próprio judô, né? Que tem um cara muito grande contra um cara muito pequeno. E aí vira então Davi e Golias, aquele confronto. Vira até uma forma de parafrasear às vezes. E eu não estou focando nesse desafio entre Davi e Golias, mas eu quero que você olhe para o processo que levou Davi a enfrentar Golias. Eu quero que você olhe a caminhada, a trajetória que Davi viveu até ele derrubar Golias. Perceba que aconteceram algumas coisas. Davi, ele vivia uma vida. Davi, ele tinha algumas experiências. Davi praticava alguma coisa que o levou a ter coragem a responder àquele desafio. Uma das coisas mais fascinantes da vida cristã não são as bênçãos recebidas, não são as conquistas adquiridas, não são as vitórias, mas sim os processos vividos.
com certeza, quando o Vandilton retornar, ele dará um testemunho poderoso do que ele viveu. Ele não vai falar da cura do Covid, ele vai falar daquilo que ele conheceu de Deus na UTI. Ele vai falar daquilo que ele experimentou de Deus. Então, ele está vivendo esse processo, e ele contará inúmeras experiências, e com certeza, ele está saindo muito melhor hoje do que quando ele entrou. Talvez, fisicamente, ele não vai estar tão 100% como estava. Mas, espiritualmente, vai estar muito mais fortificado, estará muito melhor, muito mais conhecedor da pessoa de Deus do que quando ele entrou nesse processo. Então, uma das coisas que mais me fascinam na vida cristã são os processos vividos, as experiências. E olhando para essa história de Davi, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos que eu estava meditando acerca dessa passagem. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: encare a vida como ela se apresenta para você. Encare a vida como ela se apresenta para você. Vamos voltar para o texto de Davi. Diz assim lá no versículo de número 32. Olha que coisa interessante. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo aqui vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, é um menino. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o meu cajado até ele morrer. Olha que negócio interessante. Quando nós pensamos no pastor de ovelhas, nós pensamos naquele camarada meio pacífico, camarada tranquilinho. Quantos vídeos nós já vimos? Eu já vi vários vídeos daquela região de pastores de ovelhas. Tem ali aquele cajadinho, né? Tá lá com aquela roupa longa assim, conduzindo as ovelhinhas. Jamais você imagina um cara violento. Jamais você imagina um cara forte, capaz de enfrentar um urso e um leão. Quem assistiu aquele filme O Regresso, com aquele Leonardo DiCaprio, sabe do que eu estou falando, né? Do urso que ele enfrenta. E ele vence o urso, né? Negócio surreal. Coisa de cinema. Mas é mais ou menos aquilo ali que acontece com Davi. Davi fala assim: olha, se o urso vem, eu pego ele pela mandíbula. E vou dar um golpe nele, derrubo ele, pego o meu cajado e bato nele até ele morrer. Ou seja, Davi não era pouca coisa. Davi tinha coragem. Não era um menino. Davi, quer dizer, ele era um menino na idade, mas a cabeça dele era de homem. Falei: rapaz, eu vou enfrentar aqui. Olha, o rebanho é meu. Isso aqui é meu, não dou para ninguém, e muito menos para um urso e para um leão, então eu vou enfrentar. Aquilo que lhe apresentava, ele encarava. Talvez algumas pessoas iriam falar assim: que nada, rapaz, deixa para lá, Deus dá em dobro. Que nada, rapaz, não tem mais aqui, ó, vai parir semana que vem, eu que não vou me arriscar, eu que não vou botar o meu na reta, como fala, eu que não vou encarar essa não, estou fora. Ó, fica aí, leão, come aí, leão. Eu vou procurar um outro pasto mais seguro. Que nada. Davi enfrentava aquilo que a vida lhe apresentava. Não estava na sua agenda pessoal: hoje, 10 horas, vou enfrentar um leão. Não, 15 para as 4, vai aparecer um urso. Não acontecia isso. Os imprevistos na vida do pastor de ovelhas continha isso. E Davi encarava. Davi não fugia dos seus desafios. Davi lutava e Davi vencia. E uma pergunta que eu faço para você é: seus medos lhe travam? Eu lembro, quando eu vim morar em Feira, lá no ano 2009 para 2010, eu era da célula de Luiz Fernando, acho que Ramon vai se lembrar dessa história. Nós fomos acampar em Oliveira do Campinho. E lá tem uma cachoeira, né? E eu não sei nadar, até hoje não sei nadar. Uma vergonha isso. Mas eu lembro que teve um desafio lá, que era pular daquela cachoeira. Rapaz, eu me borrava todo. E eu travei, eu não conseguia andar. Luiz Fernando me incentivando, Ramon, uma galera toda, né? Vai, Lucão, tu consegue. E eu olhava e eu ia, e eu voltava, e eu ia, e eu voltava, e eu ia, e eu voltava. Depois de muita luta eu fui.
Pulei naquele negócio. Precisou, né, todo mundo precisar para tirar da água, né? Pesado. Mas sobrevivi, venci o medo. Eu lembro que a gente foi passar por aquele trilho também, rapaz, medo de altura. E mais uma vez eu travei por aquilo, o medo. O medo trava. E perceba que Davi, ele via que seu oponente era muito superior a ele. Mas mesmo assim ele encarou. Ele não paralisou pelo medo. Muitos, em nome da cautela, da autopreservação, rotulam o medo como cautela. É mais bonito, né? Do que falar, eu tenho medo. Não, eu sou cauteloso. Muito melhor. É muito melhor falar, eu sou cauteloso, eu não tenho medo. É muito melhor. E acontece que Davi não é cauteloso. Davi é corajoso. Davi é macho com M maiúsculo. Não é Nutella. Foi criado no campo. Talvez até meio que rejeitado pelos irmãos, porque quando ele chega lá, olha só que negócio, que ironia. Ele vai levar uma merenda para os irmãos. Vai levar um lanche, um queijo bacana, um pãozinho, um negócio legal. E os irmãos ficam com raiva dele. Está vendo aqui? Você, rapaz, tu tinha que estar lá, no campo, o teu lugar é lá. Você não tinha que estar aqui. Tu vem aqui, você é curioso. Você é menino curioso. Essa é a palavra que Davi recebe dos irmãos. E preste atenção num detalhe. São 40 dias, quando nós olhamos no início do texto, são 40 dias que Golias fica desafiando o exército de Israel. 40 dias. Fazendo piada, fazendo afronta, e ninguém de Israel, muito menos o rei, assume a responsabilidade. Fala, eu vou encarar mesmo que eu morra. Não, ninguém se levantava, mesmo tendo uma proposta boa. Né? Vou casar com a filha do rei, minha família está isenta de impostos, poxa, que coisa boa. Mas nenhum vai atrás disso. Nenhum fica vislumbrado por essa proposta. E o mais engraçado disso é o povo de Deus, o exército do Deus vivo, estava travado, estava apavorado. Isso não é uma ironia? O exército de Deus, o rei, o povo de Deus, paralisado diante de um desafio. O exército de Deus não crendo em Deus. Olha que negócio. Que negócio. Talvez você tenha vivido assim alguma etapa da sua vida. Mesmo dizendo que fala, mesmo dizendo que crê em Deus, mesmo dizendo que Deus é o Senhor da sua vida, não consegue andar sob essa soberania. Diante dos desafios, o que bate é o medo, é o desespero, é o pânico, é a incredulidade, mas se autodenomina povo de Deus. Mas diante da adversidade, bota o rabinho entre as pernas e dá as costas. E aí o que acontece? Davi toma para si essa responsabilidade. Davi fala assim, quem esse cara pensa que é? Quem esse filisteu incircunciso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele está maluco, é? Ele fumou que baseado para falar um negócio desse. Mais ou menos assim Davi pensa. E Davi é tido por maluco, por irresponsável, pelo próprio irmão. Davi traz para si essa responsabilidade. Perceba, queridos, que o Espírito de Deus, presta atenção, o Espírito de Deus não estava sobre o rei, não estava sobre os soldados treinados para a batalha, mas estava sobre o menininho que cuidava de ovelha. A força do Senhor não estava no exército preparado, estava no menininho que foi tirado da sua atividade para levar merenda para os irmãos. Talvez até desconsiderado, desprezado. O Espírito de Deus estava sobre esse menino. O exército, um bando de covarde, um bando de bundão. O rei também, incluído nisso. Mas o Espírito de Deus estava sobre aquele que aparentemente era rejeitado. O rei fala assim, mas você, um menininho, rapaz, você é muito novo. Olha, quando você nasceu, Golias já era guerreiro. Quando você usava fralda, Golias já matava a gente. Não faça isso não. Tenha a tua vida toda pela frente. Vai viver. Não morra agora não, tenha filhos. Davi fala assim, rei, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Relaxe, rei.
Você vai voltar para casa, porque eu vou matar esse camarada. Isso me lembra a história de José do Egito. Que história linda, que história maravilhosa. O homem capaz de governar o Egito, ele estava sendo treinado na prisão. O homem capaz de revelar sonhos de Faraó, estava sendo lapidado, era na prisão. O homem com inteligência, com revelação, para dizer o que tinha que fazer para Faraó, estava sendo treinado, era na prisão. Não foi na biblioteca do Egito, não foi nos livros, não foi assentado aos pés dos grandes sábios egípcios, não foi. Foi na prisão, porque lá ele estava sendo cheio do Espírito de Deus. E foi lá que Deus o preparou para ser quem ele se tornou, o governador do Egito, o camarada que podia botar o dedo na cara de Faraó e falar: Faraó, não faça isso. E Faraó: tá bom, José, não vou fazer. Talvez esperasse que a pessoa que fosse dar a revelação dos sonhos a Faraó fosse um dos sábios, um daqueles camaradas que liam muito, um daqueles camaradas que tinham conhecimento da magia, alguma coisa assim, mas nenhum deles conseguiu. Nenhum deles conseguiu decifrar o sonho. Mas aquele camarada, sendo preparado na prisão de forma injusta, aquele sim estava com o Espírito de Deus. Aquele sim, Deus estava: filho, relaxe, tu vai sofrer um pouquinho, não vai ser fácil, mas eu vou usar você. Porque quando nós lemos Gênesis capítulo 39, versículo 19, fala assim: ao ouvir a mulher contar, porque aqui é depois daquele episódio que ele foi acusado de estupro, e ele não cometeu esse crime. Então Potifar pega ele e joga ele na prisão. E fala assim o texto: mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Sucesso na prisão. Talvez você olhe assim: nossa, que ridículo. Ridículo nada, querido. Deus estava fazendo algo poderoso na vida daquele jovem. E a história mostra isso. Encare a vida. Encare aquilo que a vida lhe apresenta. Não fuja dos desafios. Não fuja das surpresas que a vida lhe apresenta. Não se acovarde diante daquilo que a vida lhe pega desprevenido muitas vezes. Não fuja dos desafios. Aprenda com suas lutas diárias. Aprenda com seus desafios diários. Viva-os de forma intensa. Vá à luta e vença, porque o Senhor é com você. É Ele que lhe guia, é Ele que cuida, é Ele que lhe mostra os passos, é Ele que conduz. Se apresenta assim a batalha e parece invencível, mas relaxe, o Senhor é contigo, o Senhor é maior. Esse é o nosso Deus. Saia da zona de conforto. Tire aprendizados dos desafios, das dificuldades. Eu já contei aqui minha experiência para vocês N vezes das minhas muitas doenças. E glória a Deus que os últimos anos tem sido um tempo de bonança, um tempo de descanso, porque 2017 início de 2019, rapaz, foi tribulação pra caramba. Vocês sabem disso. Foram várias cirurgias. Quando curava uma coisa, aparecia outra. Rapaz, tinha vezes que eu e esse médico deitava na cama assim, e a gente chorava. Falei: Deus, até quando vai isso? Poxa, Deus, podia aliviar um pouquinho. A gente até brincava assim: se isso é amor, mesmo um pouquinho menos, porque está pesado o negócio. Mas eu encarava. Eu lembro que o outro carro que a gente tinha, ele ia sozinho para o São Rafael. Botava lá São Rafael, hospital, né? O Hospital São Rafael. Ele ia sozinho, porque lá eu fiz a maioria dos tratamentos, eu fiz lá. Consultas e cirurgias eu fiz lá. E eu vivi o que tinha que viver. Encarei a vida como tinha que encarar. Dava medo? Dava. Já contei para vocês aqui várias vezes. Quando
Quando foi botar o negocinho aqui do coração, o CDI, que é uma espécie de marca-passo, todo mundo dizia, é fácil, é só um cortezinho, é coisa rápida, 1h30 está pronto. Eu falei, rapaz, sei não, velho, bora lá. Todo mundo dizia. Cheguei lá, fiz a consulta pré-anestésica. Ô, Lucas, vai ser tão fácil que vai ser só anestesia local. Vai ser coisa rapidinha. Chego lá, deito na maca, me amarram todinho. Falei, tá me amarrando para quê? Beleza. Veio o anestesista falar comigo. Ó, fique tranquilo que isso aqui, ó, é mel na chupeta. É coisa besta, rapaz. Beleza, bora fazer. Tô lá eu, tranquilo, acordado, ouvindo tudo. Porque só deu uma anestesia local assim, começou o cortezinho, beleza. Lá pelo tanto, o médico solta um palavrão e fala, rapaz, fiz um trabalho porco aqui, coisa e tal. Eu falei, pô, fez um trabalho porco no meu coração. Pode ser que coisa boa não foi. E aí vai passando o tempo, aí vem, chama o doutor fulano, vem doutor fulano, chama o doutor ciclano. Pô, 3 médicos aqui, velho. O negócio está empenando para o meu lado. E aí então, eu começo a sentir dor. Eu já contei isso para vocês também. Começo a sentir dor e era muita dor, e é muita dor. Ô, doutor, tá doendo aqui, ô Lucas, é o seguinte, tu não pode ser mais anestesiado, você não pode ser sedado por causa da situação do seu coração, então aguenta aí. Poxa, velho. Rapaz, até hoje eu nunca senti uma dor parecida. Nunca senti nada igual, uma dor tão intensa como foi aquela. Eu lembro que eu fiz algumas orações, uma delas era para que Deus desse sabedoria aos médicos para resolver aquela situação. Outra, que Deus me desse força para suportar a dor, que era muita dor. E a outra foi quando nenhuma nem outra ele respondeu. O médico não conseguia resolver. Eu estava ficando fraco. Eu vou morrer. Então Deus me recebe aí. Obrigado pela... Eu já contei, né? Deus... Obrigado pela vida que tu me deu, obrigado pela esposa, obrigado pela igreja, obrigado por aquilo que eu já vivi até hoje, me recebe aí que eu estou chegando. E fechei meus olhos esperando a morte chegar. Mas até chegar ali, eu lutei, gente. Eu lutei. Assim, ó, eu sabia, eu não queria morrer. Eu sabia que eu ia para a glória, mas eu não queria morrer. Então, velho, o que tem que fazer aí? Ainda bem que eu estava amarrado, e eu estava vazio também, então eu não defequei, não urinei. Mas, se tivesse alguma coisa, teria saído. Porque, bicho não, irmãos, foi dor que eu não vi nada igual. Até hoje não vi nada igual. Foi algo terrível. Mas eu não queria morrer. Então eu enfrentei ali, cara, eu enfrentei a morte. Sou bom por isso? Não sou bom, porque eu poderia ter perdido. Poderia ter perdido, mas o que cabia a mim fazer, eu fiz. Você compreende o que eu estou falando? O que Davi fez, o que cabia Davi fazer, ele fez. O que cabia eu fazer, eu fiz. Então pronto, cara, eu vou enfrentar. O que precisa fazer? Tá certo, então aguenta aí. Cara, eu gritava, eu gemia, eu berrava, e o negócio ali pegando, até que eles conseguiram pegar a artéria de volta, conectar ela, e colocar o CDI certinho, tranquilo. Mas eu não esperava isso. Todo mundo dizia, é fácil, 1h30 de cirurgia está pronto. Quantas pessoas eu já conheço que fez um negócio desse e foi rapidinho. Mas para mim não foi rapidinho. Para mim foi diferente. Mais cedo aqui, eu estava conversando com os meninos, eu falando da minha experiência na UTI, quando eu estava no encárdio, por causa do problema cardíaco, eu vi uma pessoa sendo ressuscitada. Na minha frente, era 3 e pouco da manhã, passa o fisioterapeuta, dá um tapinha na perna da mulher, a mulher não responde, vem a equipe toda fazendo aquela massagem cardíaca para ressuscitar a pessoa. Falei, cara, e eu estava ali sentado na cama, não conseguia dormir. Falei, cara, eu não vou morrer não, bicho. Não vou morrer não. Eu falei, não, eu vou sair daqui. O que eu preciso fazer para sair daqui? Fugir, não. Vou tomar todos os medicamentos que preciso tomar. Está aqui minha veia. Nossa, furou tanto, furou aqui assim na palma da mão. Rapaz, foi tanto furo que eu tomei. Cara, os braços inchou, endureceu de tanto remédio que eu tomei. Era para viver aquilo? Pronto, eu vou experimentar. Eu vou viver, eu vou encarar. Eu não fugi do páreo, porque eu não queria morrer. Se eu morresse, ia para a glória, óbvio. Mas eu não queria morrer ali. Não era ali o meu lugar.
Então eu vou encarar, eu vou enfrentar o que tem que enfrentar. E continuando o texto, continuando a mensagem aqui, quantos amados ficam paralisados diante dos desafios, diante das surpresas? Ah, me pegou desprevenido, entrou em pânico. Coisas que vêm sem aviso prévio, um acidente de carro, a perda de um bebê, a morte de um ente querido. Mas são situações que precisam ser enfrentadas, que precisam ser tratadas da maneira correta. E aí então entra o segundo ponto que eu quero falar com você, que é: o Senhor se revela no processo. O Senhor se revela no processo. O primeiro é: encare a vida como ela se apresenta para você. E o segundo é: o Senhor se revela no processo. O texto de Samuel que nós lemos fala assim, versículo 36, diz assim: fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Pois ele desafiou o exército do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu: está bem, vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Perceba nos versículos anteriores que Davi fala: eu enfrentei o urso, eu enfrentei o leão, eu bati neles até matar, eu os venci. Mas aqui agora, na continuação, ele fala assim: o Senhor estava comigo. Foi o Senhor que me livrou. Foi o Senhor que me deu vitória sobre esses animais. E é o Senhor que vai me dar vitória sobre esse filisteu. Davi conheceu o Senhor nesse processo. Foi no enfrentamento da vida, foi no enfrentamento dos desafios que ele conheceu a graça de Deus, ele conheceu o poder de Deus, ele conheceu a soberania de Deus. E isso ele foi conhecendo, vivendo, andando, e não desistindo, e não recuando, e não dando espaço ao medo. Foi vivendo, foi enfrentando. Davi conheceu o Senhor enquanto viveu os seus processos de pastorear ovelhas. Davi não conheceu o Senhor quando enfrentou Golias. Davi não teve revelação de quem Deus é quando ele derrubou Golias. Agora sei que o Senhor salva. Perceba que ele fala para Golias: o Senhor vai entregar você nas minhas mãos e vocês vão morrer hoje, porque a batalha é do Senhor. Ele está falando algo futuro que vai acontecer. E acontece justamente o que ele está falando, se cumpre aquela palavra. Porque ele conheceu o Senhor lá no campo, quando ele enfrentou os seus desafios. Ele conheceu o Senhor lá atrás. Deus não disse para ele: ô Davi, é o seguinte, eu vou botar um leão para você aí e tu mata ele, viu? Olha, depois eu vou botar um urso, que é um desafio um pouco maior, e tu mata ele também, porque daqui uns dias eu vou mandar você lá para o campo para você matar Golias. Combinado? Não foi assim. Não foi assim. O texto fala que Davi vai cumprir uma ordem que o pai mandou. Ele foi levar uma merenda para os irmãos. Foi levar um lanche para os irmãos. Não estava na agenda dele matar um gigante. Entenda isso. E ele chega lá, ele ouve aquela ofensa de Golias, nem era para ele. Nem era para ele o negócio. Ele poderia ter colocado o pãozinho lá, o queijinho lá e caído fora. Ele não estaria errado em fazer isso. Mas ele sabia quem ele mesmo era e sabia quem era o Senhor. E ele vai enfrentar aquilo, porque ele conhecia o Deus vivo, ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele olha para aquele Golias e fala assim: oh meu Deus, tu nem sabe o que está falando, tu nem sabe o que está falando, tu vai morrer hoje, por causa dessa tua boca grande aí, ó, eu vou matar você hoje. Ele vai na força do Senhor e derruba aquele gigante. Quando olho para os grandes homens da Bíblia, e aí eu vou citar apenas um, Abraão, por exemplo, eu vejo como Deus o chama, como Deus o escolhe para um propósito. Ele fala assim: deixe a sua terra natal, deixe os seus parentes,
e a família do seu pai e vá à terra que eu vou lhe mostrar. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus não mostra para onde Abraão deveria ir, mas Ele mostra aonde Abraão não deveria ficar. Essa frase eu peguei de J.B. Carvalho. Essa frase, eu assisto muitas pregações dele e ele fala isso. Deus não mostra para Abraão, ó Abraão, saia daqui, eu vou te dar aquelas campinas ali, ó, eu vou te dar essa terra aqui assim, assim e tal. Ele não fala isso, mas fala, olha, não fique aqui porque meu propósito não está aqui. Então Deus fala para ele, ó, eu tenho um propósito com você, mas não é nesse lugar. Deus não mostra o lugar para onde ele vai, mas mostra que, olha, não fique aqui, porque eu não estou com você nessa. E aí, então, Abraão faz o quê? Ele sai, leva seu sobrinho Ló junto, e ao longo do caminho, os empregados brigam porque era muito gado, não tinha água para todo mundo, e aí chegam diante de um espaço grande, e Abraão fala assim, ó Ló, nós somos muitos, não tem condição de andarmos juntos. Escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para o norte, eu vou para o sul. Tá ok? Então, Ló olha para as campinas, vê que tem rios, vê que tem muito verde, o olho logo cresce, e ele vai para aquela banda, e quando Abraão fica sozinho, Deus chega e fala, ó, meu filho, relaxe, porque até onde teus olhos alcançarem, isso tudo será seu. É da sua descendência. Ali Deus mostra a ele, mas perceba que Abraão já havia caminhado um bom trecho com Deus. E foi ao longo do caminho, foi ao longo do processo, foi vivendo que Abraão conheceu o Senhor. Foi no caminho que Abraão foi conhecendo o Senhor. Amados, o Senhor se revela no caminho, porque Ele é o caminho. O Senhor se revela nos processos, porque Ele é o agente principal nesses processos, porque nos processos Ele está nos moldando, Ele está nos transformando, Ele está nos melhorando, Ele está nos lapidando para executarmos aquela boa, agradável e perfeita vontade que é dEle. Jesus, quando está caminhando pela praia, ele vê os irmãos pescadores de peixes, homens profissionais, e faz um convite, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles nem imaginavam quem era aquele que os estava chamando. Nem imaginavam que jornada era aquela. E eles vão e seguem Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Um convite sem nenhuma proposta, sem nenhum seguro-desemprego, sem nenhuma proposta de salário. Apenas venham após mim e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E aqueles camaradas seguem Jesus. E ao longo do caminho daquele processo de transformação daqueles discípulos, chegamos lá no capítulo 16 de Mateus, e Jesus faz uma indagação a eles, e fala assim, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E aí ele pergunta assim, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Aí lá vem Pedrão e fala assim, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aqueles pescadores não sabiam quem estava chamando. Mas ao longo daquela caminhada, observando Jesus, comendo com Jesus, dormindo próximo a Jesus, atravessando os lagos e os mares com Jesus, eles descobriram, esse é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. É esse que nós vamos seguir. Quando lemos João 6, até foi texto de um dos últimos esboços, quando Jesus deu uma palavra dura para aquela multidão que seguia, e muitos que foram embora, falaram, não, é muito duro esse discurso, não serve para nós não, nos ofende, nos magoa. Ai, é muito duro esse líder, não dá para mim, ele não me entende. Para, boiola. Presta atenção. Aí Jesus fala assim, e vocês, querem ir embora também? Querem ir embora também? Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida, meu Deus. Para quem iremos nós?
para quem iremos nós? Eles sabiam quem era Jesus, porque estavam no caminho. Os discípulos conheceram Jesus, porque estavam andando com Jesus, estavam vivendo com Jesus. Estavam vivendo o processo das suas transformações pessoais. O Pedro que começou a caminhada, não é o mesmo Pedro que terminou a caminhada. Filipe não era o mesmo. Tomé não era o mesmo. André não era o mesmo. A pergunta que eu faço para você é: você vê Deus nos seus processos de vida? Você experimenta a presença de Deus naquilo que você vive hoje? Ou você vive a sua vida e não quer conta com Deus? Ou você vive a sua vida e faz pouco caso de Deus? Tem enfrentado os seus desafios na força do seu braço e tem perdido porque não conta com a força e a graça de Deus. Pense nisso. Voltando ao texto inicial, quando Davi estava lá no campo enfrentando o urso e o leão, como eu já falei, Deus não estava dando indiretas para ele, dizendo: olha, se prepare aí que lá na frente você vai enfrentar um gigante. Não era isso. Não era isso. Deus estava proporcionando a Davi oportunidades de o conhecê-lo. Deus estava proporcionando a Davi oportunidades de torná-lo uma pessoa melhor, um pastor de ovelhas melhor, incapaz de vencer um gigante. Davi não vai na força do seu braço, Davi não vai na sua confiança, ele vai na força daquele que o acompanhou nos campos cuidando do rebanho. Ele vai na força daquele que deu vitória nos processos da vida. Uma coisa que agora já estou encerrando aqui para concluir, uma coisa que aprendemos na caminhada com Deus, é que duas coisas Ele não nos revela quando nos chama, que é o tempo e o modo. Ele, quando nos chama, Ele não nos dá o script, o esboço de como será. A verdade é que nós vamos aprendendo o caminho caminhando. Nós vamos descobrindo o caminho ao passo que andamos naquela direção. Eu até botei aqui, uma criança aprende a andar andando. Uma pessoa aprende a cozinhar cozinhando. E uma pessoa aprende a andar com Deus andando com Deus. Não é possível conhecer Deus à distância. Não é possível conhecer Deus de maneira remota, de maneira online. A vida com Deus é relacional. Deus não nos chama para uma vida ritualística, para uma vida de culto coletivo apenas. Deus nos chama para uma vida de proximidade. A vida com Deus não acontece aqui agora. A vida com Deus acontece quando você sai daquele portão e tu vai viver a vida cristã com o teu filho, com tua filha, com tua esposa e teu marido. A vida cristã começa amanhã de manhã, quando você levanta cedo para trabalhar e não vai murmurar. Vai agradecer a Deus pelo trabalho que tem. A vida cristã acontece quando você tem que sentar 10 horas da noite e tomar 7 comprimidos. Falar: obrigado a Deus porque eu estou vivo. E eu posso tomar isso aqui. Ah, é caro, é. Mas Deus está nesse processo. A vida com Deus, ela está quando você tem um diagnóstico de uma doença ruim, e você fala assim: meu Deus, eu não esperava isso. Meu Deus, eu não contava com isso. E agora, meu Deus, o que eu faço? Viva. Vá em frente. Porque Deus está com você nessa. Eu nunca vos deixarei só. Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Você não é órfão, você é filho. Você foi salvo por Cristo Jesus. Porque Ele amou você mesmo antes de você nascer. Mesmo antes de você o conhecer ou o desejar. O Senhor já tinha escolhido você. Já tinha amado você. Eu quero finalizar com um texto. Eu iria ler um texto de Golias aqui, de Davi, mas eu vou pular essa parte por causa do horário que está se estendendo. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 em diante. Olha que coisa tremenda. Amados, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, onde Deus quer nos tornar pessoas melhores, excelentes, de acordo com o modelo que é Jesus. Nosso melhor
não é sermos nós mesmos, mas sim sermos iguais a Jesus, sermos suas réplicas. Esse é o nosso melhor. Você entendeu o que eu falei? O nosso melhor não é sermos nós mesmos, mas sim sermos parecidos com Jesus, porque só entra no céu pessoas iguais a Jesus. Esse é o propósito de Deus. E não estou falando isso de um pensamento, uma ideia minha, mas o que a palavra fala. Romanos 8 está falando isso. Olha só. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus concedeu de antemão os que são e os predestinou para se tornarem, olha só, para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha que negócio tremendo. E olha como é esse processo. Versículo 30. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Que coisa tremenda, aleluia! Aleluia! Continuando o texto, olha que coisa tremenda. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas olha só, olha o final desse texto, que coisa apaixonante. Que coisa tremenda. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, ou as calamidades, ou as pandemias, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Isso aqui está falando a meu e a seu respeito, queridos. Há um amor de Deus disponível para mim e para você, que nem a morte, nem a vida pode tirar, que nem as aflições, as calamidades, os desastres podem nos separar desse amor. Eu quero convidar você a se colocar de pé e fechar seus olhos nesse momento. Eu não sei qual é o processo que vocês têm vivido. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido. Talvez um tempo de calamidade, talvez um tempo de dificuldade, um tempo onde parece um desespero quer tomar conta do seu coração. Mas deixa eu te falar, há um Deus maior do que isso, que quer andar com você. Há um Deus poderoso que vence todas as nossas batalhas. Há um Deus poderoso que cuida de quem é dele, que cuida dos seus. Há um Deus poderoso que não desampara. Há um Deus que é descanso e é refúgio. Há um Deus que é proteção. Há um Deus que é sustento. Esse Deus está de braços abertos para você. Há um Deus que quer ser conhecido, como fala o texto de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
O Senhor se revela ao longo do caminho, queridos. O Senhor vai derramando a sua graça ao longo do caminho. E nós vamos sendo amparados por esse amor, muitas vezes revelado em pessoas, revelado pela igreja, revelado pelo pastor, pelos líderes, pelos irmãos, pela comunidade. Tu não está sozinho nas batalhas que a vida lhe apresenta. O Senhor é contigo. Mas você fala assim: Lucas, está tão difícil que eu não consigo ver Deus. Talvez hoje a sua oração precise ser: Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja. Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue a tua mão. Abre os meus olhos para que eu enxergue a tua vontade. Abre os meus olhos para que eu consiga te ver, Senhor. Abre os meus ouvidos para que eu consiga ouvir a tua voz, ouvir a tua condução. Eu quero orar contigo nesse momento e depois nós vamos cantar essa música. Eu quero orar com você, onde você estiver. Não vou fazer apelo para você vir à frente, a não ser que você queira vir aqui, a não ser que você deseje fazer: Senhor, eu quero te experimentar nos meus processos, eu quero te conhecer ainda mais. Mas se você não quiser vir, não tem problema. Coloque a mão no seu coração, aí onde você está. Eu vou orar por você, porque Deus é um Deus de amor. E seu amor nunca se apaga, nunca cessa. E você precisa ter essa experiência de amor com Deus, para conhecê-lo, entregar a sua vida a Ele, saber que Ele é um Deus que cumpre o que fala, é um Deus que realiza os seus propósitos, é um Deus que não falha, é um Deus que tem os seus ouvidos atentos e suas mãos estendidas para aquele que o quiser. A Bíblia fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Senhor Jesus, nessa noite reconhecemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. Sobre os nossos medos Tu és Senhor, sobre os nossos temores Tu és Senhor, sobre as dúvidas do futuro Tu és Senhor, sobre aquilo que nos intimida Tu és Senhor. E hoje, Pai, queremos entregar a Ti tudo que temos dentro de nós, os nossos sentimentos, aquilo que nos furta da Tua presença. Hoje renunciamos aqui, Jesus. Hoje renunciamos, Pai, aquilo que nos afasta, aquilo que chamamos de cautela, de precaução, de cuidado. Abrimos mão, Senhor, por amor de Ti, porque Tu nos amaste primeiro. Aleluia. Porque Tu nos amaste, Senhor, muito antes de nascermos. Tu já nos desejaste, meu Deus. Te agradecemos por isso. E hoje, Senhor, rendemos a Ti os nossos corações, rendemos a Ti a nossa vida, para que Tu sejas Senhor de tudo em nós. Aleluia. É assim que oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos finalizar essa noite adorando ao Senhor, cantando essa música ao Senhor.